Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está entrando aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar mais um Sinopses Entrevista. Desta feita para falarmos de um assunto diferente, um assunto que muitas pessoas têm no seu dia a dia, né? Mas não se tem tanta informação assim, que é o baralho de investigação dos estilos parentais. E para falar deste projeto, nada melhor que uma das autoras, que é a Lara Brasileiro, que está aqui com a gente. Mas antes de ler o currículo da Lara e de dar as boas-vindas para ela, lembrar que se você está aqui, se inscreve no canal, se não está inscrito, clica lá no sininho para receber notificações e já deixa aquele like, porque é através do seu like que o nosso canal vai ganhar importância e relevância para o YouTube, tá bom? Lara Brasileiro, psicóloga pela UFPB, também conhecida como Universidade Federal de Pernambuco, especialista em criminologia e psicologia criminal pela Unip da Paraíba, psicóloga jurídica com ênfase em perícia na área de família. Atua como secretária-geral da Coordenadoria Estadual da Família do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Bem-vinda, Lara. Para você agora dar o seu oi para o nosso público, depois a gente já engata uma pergunta e vamos bater um papo bem interessante sobre esse tema extremamente importante. É muito bacana, muito obrigada pelo convite, Ricardo. É um prazer conversar aqui com você, manter contato sempre com a editora Sinopse, uma parceira aí tão rica, né, para a área de psicologia. Eu sempre acompanho o trabalho de vocês ali nas redes e vejo a editora como um boom muito grande, né? Ela tem dado um apoio muito grande para a psicologia aqui do país da gente, sempre muito dinâmica, sempre lançando coisas muito atualizadas, voltadas para a prática, para o que a gente tem de novo. Como você falou, né, o baralho dos estilos parentais é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não se dê conta. E é legal quando a editora ela se dá conta disso e ela abre espaço para surgir coisas que sejam voltadas bem para a nossa contemporaneidade, né, das nossas famílias, com as dinâmicas e as temáticas de hoje em dia, o que mais surge, né, nos consultórios e nas maiores áreas da psicologia hoje. Isso é bom. É bem isso que você falou, né, Lara? A nossa função é essa, né? Eu tenho um hábito de falar, o pessoal fica bravo comigo da academia. Infelizmente, as faculdades não entregam mais o conhecimento, né? A faculdade de psicologia principalmente parou lá num espaço-tempo ali, e a psicologia evolui constantemente, né? Não para de crescer, a CC, terceira onda e assim vai adiante. E cada vez mais existem novos conteúdos que não vão para a academia, não vão para o banco da universidade. Então, se não tiver uma editora que se propõe a produzir esse material, por menor às vezes que seja o mercado para ele, as pessoas não vão ter acesso. Então, a gente agradece a você, né, e a Natália também, que foi a outra autora, a possibilidade de produzirmos esse material. Ou seja, existe o conhecimento através de profissionais como você e como a Natália e outras, né? Mas se não tiver uma editora do outro lado disposta a investir para que esse conhecimento seja dividido, vocês querem dividir o conhecimento, mas não tem como, né? Então é a nossa função. Então a gente que te agradece aí pelo teu estudo, pelo teu conhecimento, né? E a oportunidade que a gente tem aqui de produzir o teu material. Por falar nesse material, tem aqui, ó, compre o baralho, segue aí embaixo um cupomzinho, 15% de desconto para todas as compras que vocês fizerem no nosso site, usando o cupom da entrevista de hoje, entrevista 43. Então, enquanto esse vídeo estiver no ar, enquanto o nosso site existir, escreveu entrevista 43, ganha 15% de desconto no site da Sinopses. Mas, Lara, o pessoal está aqui para ouvir você falar sobre esse assunto extremamente interessante. Então, qual o objetivo do baralho e como surgiu a ideia de produzir esse material? Então, como a gente estava conversando, os estilos parentais eles fazem parte do dia a dia, da dinâmica de todas as famílias. Né? Parental vem exatamente da expressão de significa pai e mãe ou qualquer outro adulto que ocupe esse lugar de cuidador. Né? A gente retrata como pai e mãe porque são
a maioria dos casais parentais que chegam ali nas clínicas ainda dos consultórios, né, na área jurídica, que é onde eu atuo, ainda são formados por pais e mães. Mas por isso que não se chama estilo paterno nem estilo materno, mas parental, porque ele fala de parentalidade, é qualquer adulto que exerça esse lugar de cuidado com a criança. E por mais que a gente não se dê conta, que a gente não tem acesso, nem todo mundo, é um tipo de conhecimento que ainda não está totalmente popularizado, essa questão mas está crescendo muito o conhecimento sobre uma educação mesmo parental. A gente tem a informação de que todos nós, todos que são pais e mães cuidadores, a gente tem práticas que a gente adota no dia a dia, né? Não é à toa que a gente eduque os filhos ou as crianças da forma como a gente educa. E cada uma dessas práticas, ela tem consequências para o desenvolvimento. São essas consequências que eu digo que a gente ainda não tem consciência de todos os desdobramentos que cada prática vai ter. E quando a gente tem um conjunto de práticas somadas, a gente chama isso de estilo, que é o que é um estilo parental? É o jeito de ser pai, ou o jeito de ser mãe, o jeito de eu educar, de eu criar uma criança. E esses jeitos, eles têm consequências e têm desdobramentos positivos e negativos. E tanto eu quanto a Natália, a gente trabalha há muitos anos já atendendo famílias em mais diversas circunstâncias. A Natália, ela tem uma experiência clínica também muito longa. A minha experiência, ela tem uma atuação muito mais voltada para a área jurídica com famílias, ou seja, eu atendo famílias dentro da circunstância do judiciário. E nós duas temos essa área em comum, trabalhamos juntas por muito tempo nessa área. E na medida que a gente ia trabalhando, a gente foi percebendo que entender de que maneira aquela família, aqueles pais educaram os filhos, fazia muita diferença para a gente conseguir criar um prognóstico para aquela família, criar um plano, um planejamento de intervenção para aquela família e pensar no prognóstico, né? Pensar no encaminhamento. Porque o trabalho do psicólogo, ele é muito isso, né? A gente pode, por exemplo, no âmbito do judiciário, a gente pode fazer uma avaliação da família, ou seja, um retrato da família naquele momento, mas a gente se preocupa muito mais com o depois do retrato, né? Com os desdobramentos da família. Seja o campo clínico, ele tem muito mais espaço para isso, né? Para fazer o planejamento e acompanhar a família no depois, até que essa família alcance os resultados que a fizeram procurar a clínica. No ambiente do jurídico é um pouco diferente, porque a gente faz a avaliação psicológica, a gente responde, por exemplo, a uma pergunta de um magistrado sobre o que é que está acontecendo com aquela família no momento que fez com que a família chegasse até o judiciário, mas quem vai dar o desdobramento é a decisão do magistrado ou da magistrada. Mas quem fornece os subsídios preciosos para essa decisão somos nós, da psicologia. Então, ainda que a gente não acompanhe a família no pós-diagnóstico, a gente é responsável por pensar no depois. E não tem como a gente pensar no depois, ou seja, acompanhar uma família a longo prazo, se a gente não souber como a família lida com as suas relações no dia a dia, sabe? Se a gente não souber de que maneira o estilo parental se dá dentro daquela família. Porque aquela máxima que a gente diz que uma família não é igual à outra, ela é muito realidade, né? Então, por mais que as demandas a gente possa categorizar de algumas formas, cada família vai ter a sua prática. Então, a gente percebeu que a gente precisava de um instrumento, de algo que facilitasse a gente entender qual é o estilo parental que está predominando naquela família ali que a gente está atendendo, para que a partir daí a gente pensasse num plano de intervenção e num planejamento, e num prognóstico, sabe, a longo prazo. Porque o objetivo da família sempre é melhorar, né? Mesmo tendo ela vindo espontaneamente na clínica, procurar algum trabalho do ponto de vista terapêutico, ou mesmo que seja uma família que vem da demanda da justiça, ela sempre procura esses lugares para melhorar algum ponto-chave que está atrapalhando a dinâmica ali no dia a dia, que não está sendo saudável. E aí, por isso que o baralho surgiu, né? Ele veio como uma ferramenta que a gente até hoje tem visto como ela é muito preciosa, porque ela é respondida, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o baralho em si, né? Ela deve ser respondida pelas crianças, né? Então, um segundo ponto que nos chamou a atenção, que fez com que o baralho surgisse, é porque a gente ainda não tinha muito material que falasse sobre a família do ponto de vista das crianças, de como as crianças veem a forma que os pais estão educando elas. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes os pais, como eu falei, a gente ainda não tem algo disseminado no nosso país, uma educação para a parentalidade, né? Os pais e mães, quando eles
ou seja da perspectiva na biológica, ou por adoção, ou qualquer cuidador, a gente não tem na nossa cultura a iniciativa de estudar para ser pai, né? De ler, de ver o que é legal, de que forma é mais benéfico para eu criar um filho. A gente repete ainda muitos padrões, e muitos padrões de gerações passadas, em que predominavam outras formas de relação familiar mais estagnadas, mais hierárquicas, e muitos desses padrões eles vêm se repetindo até hoje. À medida que a gente vem estudando, abrindo mais espaço para discutir essa parentalidade, sabe? Para discutir a educação infantil, a gente está desconstruindo esses padrões. E isso, então, isso fez muita diferença porque os pais acham que estão educando de uma forma, eles têm um objetivo bom, mas nem sempre os filhos têm recebido do mesmo jeito, né? A perspectiva nem sempre é a mesma. É aquela máxima, né, que os pais dizem: eu estou fazendo isso para o seu bem. E a criança ali embaixo apanhando: como assim isso para o meu bem? Né? Então, é interessante, porque essa ferramenta ela para ser respondida pelas crianças. Muito bom, muito bom. Antes da próxima pergunta, esqueci de falar na abertura, eu sempre esqueço. Se inscreve também no nosso canal do Telegram, tá? Porque é lá que você vai receber os avisos dessas entrevistas, os avisos dos lançamentos de produtos, como o baralho de investigação dos estilos parentais. Mas, minha querida Lara, qual foi o maior desafio na produção desse material? Olha, o maior desafio foi a gente retratar, porque o material ele é feito composto por frases e por desenhos, né, que retratam práticas parentais, mais predominantes no dia a dia. E como eu estava falando anteriormente, cada família ela tem uma realidade, ela tem uma dinâmica. Então a gente tentou organizar práticas parentais os mais diversas possíveis. Então, isso foi um desafio, porque a gente lida muito com a diversidade, né? Dentro da clínica da psicologia contemporânea, dentro do mundo jurídico contemporâneo, a gente tem N configurações familiares, todas elas protegidas por lei, todas elas respeitadas, e então a gente ficou com certo receio de excluir algumas coisas, sabe? A gente não tinha muito esse medo de parecer que a gente estava privilegiando certas relações familiares do que outras, né? Então, escolher as frases certas e escolher os desenhos, sobretudo, foi um desafio, porque os desenhos eles foram pensados para as crianças menores, né, que ainda não têm a capacidade para ler, ou então mesmo crianças maiores que, apesar de já estarem alfabetizadas, elas, por alguma questão cognitiva, por alguma questão de interpretação, ou mesmo crianças mais velhas que não foram alfabetizadas, deveriam estar, mas não estão. Ou seja, crianças que por alguma razão tem alguma dificuldade de interpretar as frases, para isso que foi pensado os desenhos. E os desenhos a gente precisou eleger figuras parentais masculinas ou femininas. Isso também foi um desafio, porque a gente queria retratar uma configuração familiar bastante diversa. Então, quem olhar o baralho vai perceber que existem desenhos que a figura parental é uma mãe, no outro é um pai, e é por isso que a gente tentou mesclar para equilibrar, porque falar de família é algo delicado, né? Porque a gente não quer engessar as famílias, a gente quer respeitar as diversidades, mas ao mesmo tempo a gente quer disseminar a informação de que sim, apesar da gente precisar respeitar a diversidade, não é toda prática parental que é saudável, né? Existem certas práticas que não dá para a gente tolerar. Então não é só uma questão de respeito, é uma questão, antes de tudo, de respeitar a família, é respeitar o desenvolvimento saudável dos filhos. Então eu acho que eu colocaria que esse foi um desafio importante. Muito bom, muito bom. Nada como falar com quem entende do assunto, né? É muito fácil. E aí, quem está nos assistindo, viu, Lara, fica naquela dúvida. Ah, tá lá o dono da editora, tá lá a autora do livro, do baralho. É óbvio que vão falar bem, ninguém vai falar mal do produto. Não tem problema, está na dúvida? Entra aí no link de comprar, não gasta ainda o cupom de desconto, tá? Não precisa gastar o Entrevista 43, mas entra no link ali, entra na página do produto e baixa o primeiro capítulo da obra que você vai ter condição de analisar o produto antes de comprar. E aí você vai dizer, é verdade, a Lara está falando que o projeto é bom, o Ricardo está falando que o produto é interessante, que vai nos ajudar. E aí você faz uma compra com tranquilidade e consciência, tá certo? Lara, quais são. Vai ter aqui psicólogo assistindo, algumas pessoas que não são da área assistindo, vão ter estudantes assistindo. Então, quais são os estilos parentais? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses estilos. Uhum.
Eu até peguei o baralho aqui porque é algo que é interessante, né? Quando a gente vê aqui nas cartinhas, tanto no manual, ele explica quais são os estilos parentais mais predominantes, porque a literatura ela variou muito, né? A gente tem a definição do estilo parental, ela é muito reflexo da nossa cultura e da nossa cultura brasileira, da nossa cultura do mundo ocidental, né? Então tem muito viés também cultural sobre a definição de estilo. Mas à medida que a literatura ela foi avançando, refinando, hoje a gente escolheu para produzir esse instrumento, nós escolhemos os 4 estilos parentais, né, que a gente poderia, e a definição sobre eles está tanto no manual, como faz parte, inclusive, do processo de aplicação, né, que tem as cartas conceito, que definem, no momento de feedback para a família, elas definem qual é o estilo parental. Então, nós temos 4. O estilo parental negligente, que é aquele caracterizado por práticas parentais referentes a pouco afeto, que demonstram pouco afeto para os filhos, e também pouco limite ao mesmo tempo. Porque os estilos parentais, de uma forma geral, eles devem ser encontrados a partir de 2 dimensões. A responsividade, que são aquelas práticas relacionadas às demonstrações de afeto e de carinho e de envolvimento mesmo dos pais, e a outra dimensão, que é a dimensão do limite, das regras, da autoridade. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre essas 2 dimensões para a gente ter uma parentalidade saudável. Então, quando a gente tem como característica um afeto muito baixo, ou seja, pais que demonstram e têm práticas ali no seu dia a dia, na relação com seu filho, que o afeto ele é muito baixo, o envolvimento entre pai e filho ele é baixo, e ao mesmo tempo o limite também é baixo, ou seja, não há regras, a criança faz o que quer, a criança não tem um direcionamento. Quando essas 2 dimensões estão baixas, a gente define como estilo parental negligente, que pela literatura é o estilo parental que é pior para o desenvolvimento dos filhos, porque essas crianças, como a questão da afetividade ela é muito baixa, essas crianças elas não se sentem amadas, então elas não se sentem dignas de receber esse afeto, e isso traz uma série de desdobramentos, desde baixa autoestima até o envolvimento da criança na vida adulta, né, quando cresce, vira adolescente, na vida adulta, em relações tóxicas, né, abusivas, que existe uma hierarquia ali, já que ela acha que é dessa forma que se deve amar. Ser amada é assim, numa relação de distância, de violência. E então, esse estilo parental ele é tido pela literatura como o pior dos estilos. Um outro estilo que também a gente faz a partir dessa mesma equação é o estilo em que a questão da afetividade ele é muito alta, ou seja, são práticas que demonstram muito afeto, muito envolvimento parental, mas o limite ele está lá embaixo, tá? Aí quando a gente disser o nome, isso vai ficar mais claro, que ele é conhecido como estilo parental permissivo ou indulgente, né? É aquela situação onde a gente, popularmente, a gente poderia chamar como a criança mimada, a criança sem limites, né? Que isso também traz uma série de desdobramentos, que são crianças que vão se desenvolver com senso de autoeficácia baixo, ou seja, autonomia muito baixa, crianças que precisam sempre de um terceiro para validar o que elas estão fazendo. Então, elas se aventuram muito menos, elas têm uma criatividade muito menor. Então, quando a gente fala de criatividade, não é só criatividade para fazer um desenho, que às vezes a gente popularmente se associa, né? Criatividade com algo artístico. Mas não, criatividade é toda solução inovadora para um problema. E isso pode ser desde o ambiente laboral ou até no próprio mundo artístico mesmo. Então, essa capacidade criativa de resolução, de saber que eu tenho capacidade sozinha de ir em frente, de me aventurar, de estudar, de fazer uma prova, de fazer uma entrevista para um emprego, tudo isso fica muito diminuído porque existia uma figura parental que precisava fazer isso por ela e fazia além, não acreditava na capacidade do filho, sabe? Muitas vezes faz com a intenção de proteger, mas acaba invadindo um espaço e limitando o crescimento dessa criança. O terceiro estilo parental também se predomina por um desequilíbrio entre afeto e limite, que é o estilo parental autoritário, que ele é o oposto do permissivo. É o estilo parental em que a questão do limite ela está bastante alta, as regras elas estão altas e muitas vezes não há diálogo, é uma postura bastante hierárquica, e o afeto ele está lá embaixo. Então são aquelas relações muito marcadas, acho que as pessoas vão se lembrar, muito marcadas nas gerações passadas, em que as relações de hierarquia dentro de casa elas eram muito prevalentes. Era aquela velha máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não havia diálogo, não havia espaço para escutar e muito menos, nem, e muitas vezes nem mesmo observar
o sentimento dos filhos. As regras estavam estabelecidas e não havia espaço para discussão. Então, essa criança ela tem a probabilidade de também crescer com a autoestima rebaixada, diminuída. Ela tem uma tendência também a ter relações maiores na vida adulta de submissão, né, de estar sempre ali diante de uma figura de autoridade. E todos esses estilos, eles tendem a se repetir nas gerações posteriores. Então, quando essas crianças crescerem, se tornarem adultos e forem desenvolver as suas parentalidades, há uma probabilidade muito alta dela repetir. Que é isso muitas vezes que a gente vem vendo até hoje, né? Gerações de gerações perpetuando práticas e atitudes e padrões de educação que hoje, né, a gente fica muito feliz, estão começando a ser diminuídos e parando de fazer sentido, né? Porque as pessoas estão estudando mais sobre esses desdobramentos a longo prazo. Como os nossos adultos de hoje em dia estão? Por que a gente está vendo tantos sintomas de ansiedade, tantos sintomas de depressão? Por que a gente está vendo uma juventude, né, tão difícil, que tem chegado tanto aos consultórios com a autoestima lá embaixo, tentativas, né, de suicídio? Por que essa geração tá tão expressiva hoje em dia? Aí a gente precisou olhar lá para trás, né, e ver os padrões de educação que tinha nas gerações passadas. E aí, por último, que é o estilo parental mais indicado, é aquele que a literatura observa como que entrega maiores ferramentas para os filhos se desenvolverem de uma maneira saudável, é o que a gente pôs aqui na cartinha roxa, que é o estilo parental autoritativo ou participativo, que é aquele em que as duas dimensões de responsividade e de limite, elas estão equilibradas. Ou seja, são pais que, ao mesmo tempo, possuem envolvimento afetivo, de cuidado, de acompanhamento diário ali da vida do filho, de intimidade, de relacionamento alto e, ao mesmo tempo, sem abandonar as regras e os limites, né? Ou seja, eu amo, eu estou com você, eu lhe dou segurança do meu amor, porque você sabe que pode contar comigo, você sabe que pode contar os seus segredos e as suas ideias, pode compartilhar que eu vou te ouvir. O meu amor está sempre aqui presente, não é um amor que tem condições, é um amor seguro, é um apego seguro que traz estabilidade para essa criança crescer. E, ao mesmo tempo, essa criança ela é colocada dentro dos limites e das regras, porque todos nós precisamos para a gente conviver, né, em sociedade, dentro de casa e fora de casa. Então, esse é o estilo parental que nós encontramos no dia a dia e na literatura que mais tendem a fazer as crianças se desenvolverem de uma maneira saudável, colaborativa, repetir padrões saudáveis, encontrar parceiros saudáveis também, né? Encontrar relações saudáveis, tanto para dividir a parentalidade, quanto para no mundo do trabalho, por exemplo. Né? Às vezes a gente está falando aqui de família, mas esses mesmos comportamentos, eles também estão no mundo laboral, né? Laboral, da mesma forma. São as mesmas pessoas. É verdade. Para quem está nos assistindo, estamos aqui com a Lara Brasileiro falando sobre baralho de investigações dos estilos parentais. Acabou de falar aí sobre família, tal, blá, 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 mas nem sempre tudo dá certo, né, Lara? Então, a Sinopse também tem um projeto chamado Baralho do Divórcio, entendeu? Quando a situação essa se apresenta também. Então, ó, está colocado aqui embaixo a capinha do produto, aqui do lado também está aqui o link, caso você queira, não quer comprar, não tem problema, pega o link, vai lá, baixa o primeiro capítulo do baralho para conhecer também. Tem o estilo parental e tem o do divórcio, que é uma situação que também se apresenta com bastante, né? Cada vez mais, né, aparece no dia a dia dos casais, né, não só do Brasil, como do mundo todo. Mas, Lara, quais as contribuições do baralho para os atendimentos infantis? Se a gente for pegar assim, bem na prática, o que esse baralho, né, contribui com as crianças? Ele é uma ferramenta, por ser um baralho, pelas cartas serem coloridas, por terem desenhos, ele tem uma característica muito lúdica, né? Ele lembra, de fato, muito um jogo de cartas. Então, tanto nos atendimentos infantis clínicos, e principalmente nos atendimentos infantis jurídicos, falar sobre a família para a criança nem sempre é fácil. Muitas vezes, principalmente no ambiente jurídico, vai ser muito desgastante para ela, porque ela sabe que vai ter que falar sobre práticas e comportamentos da sua casa que não trazem alegria para ela, né? Então, o baralho ele foi pensado muito nisso para dar vez e voz para essas crianças falarem, diminuindo esses sintomas de ansiedade, sabe? Que muitas vezes essas crianças chegam para os atendimentos. É mais fácil para elas falarem de uma maneira lúdica,
porque o baralho ele é composto pelos desenhos e pelas frases, e ali junto, né, a partir da habilidade do aplicador, eles vão usando o baralho e as cartinhas realmente como um jogo, né, vão puxando, vão lendo as frases, vão trazendo a criança para o atendimento, ajudando ela a falar, né, então é uma forma de ajudar as crianças a se expressarem e a trazerem à tona as questões relacionadas à sua família. Então, esse é o principal objetivo, pensando nas crianças. Em paralelo, ele tem um objetivo secundário de auxiliar o aplicador a tocar também no assunto, porque, principalmente no ambiente jurídico, quando a gente precisa fazer os atendimentos, a gente precisa fazer uma série de perguntas que muitas vezes, quando a gente está de forma espontânea perguntando para a criança, algumas perguntas elas deixam de vir à tona e às vezes precisa se marcar um outro atendimento. Então, a partir que as frases elas são pensadas até como um roteiro, sabe, para que as questões importantes elas não deixem de ser abarcadas. Então, ela sistematiza mais a coleta de dados para o aplicador, né, a depender do seu local de trabalho, mas sistematiza a coleta de dados. E, em primeiro lugar, ela facilita com que a criança fale de um tema delicado, que são, né, as suas relações familiares. E então, aqui, ó, chegou agora, começou a acompanhar agora esse vídeo, não tem problema, não se esquece de dar o like, não se esquece de compartilhar, de se inscrever no canal e de habilitar o sininho. E se ficou com alguma dúvida do que nós estamos falando, né? Que isso aqui é um programa que foi gravado, você pode estar aí, tipo 9 horas da noite, tal, assistindo, tal, e ficou com alguma dúvida que a gente não vai ter como responder aqui agora. Para isso, a Sinopsis tem o atendimento personalizado, né? De segunda a sexta, das 8 às 23h59, e aos sábados, das 8 às 18h. 51-3600-6699, que é o nosso WhatsApp, ou quando você entra no nosso site, abre aquela janelinha do lado direito, que é o Givo, você tem uma pessoa ali para responder, não é um robô, ou pelo próprio Instagram, entra lá na nossa rede lá e deixa a sua dúvida, que o pessoal de pronto vai te atender e esclarecer alguma dúvida que você venha a ter agora sobre o baralho de investigação dos estilos parentais. Minha querida Lara, como o baralho propõe a identificação de um estilo parental? Ele foi organizado da seguinte forma, né? Nós pensamos, como eu falei no início, foi um desafio a gente elencar as frases, né? Mas a gente escolheu 10 frases que representam as 10 práticas parentais mais características de cada estilo. Ou seja, ao final nós temos 40 frases. Se você deseja aplicar o baralho inteiro de uma vez, se é possível ali na sessão, você vai conseguir aplicar 40 frases ao total, tá? Então, elas foram separadas por cor, inclusive até no momento a partir do momento que a criança já vai respondendo, quando você dispõe as cartas na mesa, o aplicador ele já vai percebendo qual é o estilo parental que está predominando, até pela questão da cor. A cor que aparecer mais é aquela que indica o estilo parental mais frequente. Então, a gente tem 10 frases de cada estilo, né? E aqui a gente vai ter as cartinhas roxas, né? Se referindo ao estilo parental autoritativo e participativo. Então, à medida que a criança ela vai respondendo, qual é a ideia, né? Que a criança ela leia a frase relativa à prática parental e ela associa essa frase à figura familiar que pratica aquilo que está escrito. Então, para isso, a gente tem um conjunto de cartas que são essas azuis, né? Um conjunto de cartas que estão frequentes as figuras familiares que mais fazem parte do dia a dia da criança. Pai, mãe, avô, avó, madrasta, madrasto, tio, tia, avô, avó, irmão, irmã, né? São as pessoas que a gente entendeu que mais fazia parte. E como a gente não consegue esgotar todas as configurações e pessoas que fazem parte da família, a gente fez a carta interrogação, né? Que é aquela que pode ser eleita pela criança como uma figura que é importante e que não estava listada ainda nas outras cartinhas. Isso acontece muito, por exemplo, com madrinhas, padrinhos, uma babá, né, uma pessoa querida da família, que é importante para a dinâmica da criança, e não estava elencada ainda nas figuras anteriores. Então, o que é que a criança faz? Ela associa, ela puxa a cartinha, lê a prática parental, e junto da conversa ali com o aplicador, ela vai associar a figura familiar que exerce aquilo que está escrito na carta. E aí, para facilitar para o aplicador, a gente desenvolveu uma folha de respostas, porque todas as cartas elas são numeradas. Então, a frase número 1, ela vai estar escrito lá na folha de respostas como frase 1,
E aí o aplicador ele vai marcar um X em quem é a figura familiar que pratica a frase número 1. E assim ele vai preenchendo a folha de respostas e ao final ele soma, né? A figura, digamos que as duas figuras familiares que mais apareceram ali na fala da criança foi o pai e foi a mãe. Então ele vai ver quais foram as práticas mais frequentemente relacionadas ao pai e à mãe. E ali ele consegue ver qual foi o estilo parental que mais apareceu no ambiente materno e no ambiente paterno, ou associar. Isso eu falo por conta do contexto do divórcio, né? Que é o contexto que a gente utiliza muito no ambiente jurídico, para entender os estilos parentais predominantes em cada um dos ambientes quando a família ela é divorciada. Muito frequente em processos de disputa de guarda, né? Então, esse baralho ele é muito utilizado dentro desse contexto, ele ajuda bastante. Mas até mesmo quando a família é uma família nuclear, né, que não passou por um processo de divórcio, que o aplicador, o psicólogo clínico, ele precisa criar um plano de trabalho, ele quer entender, do ponto de vista da criança, como ela está vendo a parentalidade dos seus pais. Então, esse é o formato. É um jogo mesmo, a criança vai puxando as cartas, o aplicador ele pode embaralhar as cartas, deixá-las bem coloridas, né? E ele pode fazer uma versão reduzida também. No manual, a gente sugere algumas possibilidades de utilização, mas a gente destaca que a criatividade do psicólogo, o seu repertório mesmo, teórico, prático, ele consegue utilizar essas cartas de uma maneira bem ampliada, sabe? Ele pode não necessariamente utilizá-la para encontrar o estilo parental, mas para auxiliar a criança a falar, sabe? Então, ele pode selecionar algumas cartas, não usar todas de uma vez. Ele pode usar só os desenhos, por exemplo, até para uma criança já alfabetizada, mas pode ser interessante ali lançar a mão de um desenho como um gatilho para que a criança, um estímulo para que a criança possa começar a falar. Então, essa é a ideia. Ela vai puxando, vai associando, ela vai lendo a cartinha. Se ela não estiver interpretando corretamente, o aplicador ajuda. Então, o aplicador ele participa muito ali do processo, ele conversa com a criança. A partir da frase lida, a criança, né, desenvolve o seu relato, e a partir do relato, o aplicador vai puxando as outras informações que ele precisa. E aí ela vai associando a frase à figura familiar. E é interessante, porque até as figuras familiares que vão aparecendo, elas já são dados importantes, né, para o aplicador. Dentro do contexto jurídico é fundamental, né? Como eu falei, dentro do contexto de divórcio e da disputa da guarda, o, a eleição das crianças por determinada figura familiar, ela já é um dado muito significativo para o aplicador. Nada como falar com quem entende, né? Muito simples assim. E se você casualmente está nos assistindo aqui agora e for um estudante de psicologia, você está tendo uma aula aqui de graça, né? Sobre esse assunto. Depois até eu tenho a minha pergunta, né? Derruba produção e entrevistado, que ninguém sabe qual que é, porque não está aqui no card. Logo, logo eu já venho com ela. Mas eu acho, viu, Lara, que os estudantes que estão nos assistindo não sabem, acho que você também não sabe, que a Sinopse disponibiliza um desconto de 50% para os estudantes de graduação de psicologia. Então, se você está nos assistindo aqui agora e está sentadinho aí no banco universitário, basta se cadastrar no site que você ganha automaticamente 50% de desconto para comprar esse produto. Aquele cupom que a gente botou lá com 15%, ó, estudante aqui rasga, joga fora, porque é 50% até você se formar, tá bom? Depois você vai trabalhar, vai se especializar que nem a Lara em criminologia, psicologia, papapá, e vai ganhar teu dinheirinho e vai comprar livro no preço normal, tá certo? Mas, Lara, você já teve algum paciente que a surpreendeu de alguma forma, está utilizando o baralho, né? E se sim, você pode falar alguma coisa a respeito? Contar um caso prático aqui para quem está nos assistindo, ver como é que esse baralho na prática entrega. Uhum. Ó, teve duas situações bem interessantes, uma na clínica e uma na jurídica. Na clínica, o que foi muito interessante foi a surpresa da mãe no momento do feedback, né? Porque depois que a gente termina a aplicação, principalmente ali na área clínica, atender criança é atender os pais, né? Muitas vezes. Então, a gente tem os momentos de feedback e a gente conversou perguntando para ela o que ela imaginava, né? Que tinha dado como resultado para o filho e para a aplicação do baralho da filha. E ela se via, era uma mãe muito adequada, era uma mãe muito participativa, mas ela se sentiu muito inquieta com as respostas da filha. A gente não apresentou as respostas como um todo, mas ela se sentiu muito incomodada, porque algumas referências que a filha fez, que ela imaginava que seria direcionada a ela, como, por exemplo, me sinto à vontade para contar os meus segredos.
ela imaginava que isso era muito referenciado a ela, não foi. Essa mãe não apareceu. E quem apareceu muito relacionado ao estilo parental autoritativo, participativo, aquele legal, foi uma prima um pouco mais velha. E o que foi interessante é porque essa criança era uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos. Então, por isso que é muito bacana a gente utilizar nenhum baralho, nenhum instrumento sozinho, ele deve ser interpretado de forma isolada, né, das demais variáveis. E aí, estudar sobre o desenvolvimento, saber o que está acontecendo com aquela criança naquela fase, ele faz muita diferença para a gente entender as respostas. Então, era uma menina que estava vivendo uma fase de começar a desconstruir aquele pai e aquela mãe super-heróis, sabe? Aquele ideal dos pais e mães perfeitos, e começando a entrar muito mais no mundo dos pares, né? Das amigas, dos amigos, aquele momento que a minha melhor amiga é tudo na minha vida, minha prima é tudo na minha vida, e minha mãe já é chata, e ela estava bem naquela fase. Então, foi interessante, foi bem interessante, porque a mãe começou a se questionar se ela estava agindo errado, se ela estava pegando muito pesado em algumas coisas, achando que não estar presente naquelas referências que a filha fez era algo que desqualificava, sabe, a postura dela como mãe. E não era, não foi isso necessariamente. Mas eu achei isso bem interessante, porque os pais têm uma expectativa diferente, como a gente conversou, né, um tempinho atrás. Nem sempre eles têm o feedback dos filhos do que eles estão fazendo, né? Às vezes o feedback vem quando o filho começa a expressar alguma dificuldade de comportamento, né? Algum transtorno, alguma dificuldade externalizante ou internalizante. Mas quando algo muito extremo assim não acontece, o feedback que os filhos dão diariamente às vezes passa despercebido. E aí, para essa situação, foi interessante. E no contexto do ambiente jurídico, também, onde foi interessante, foi porque existia, por exemplo, um processo que eu atuei, que eu utilizei o baralho, em que um pai e uma mãe eles estavam há muito tempo no ambiente do judiciário, disputando uma guarda, querendo, fazendo suas exigências de dividir o tempo dos filhos, né, de convivência com cada um. E eles não, o pai, principalmente, ele não conseguia entender a recusa dos filhos para estar com ele em determinados momentos. Ele achava que era alienação parental, achava que estavam fazendo a cabeça dos filhos. E a partir da utilização do baralho, isso ficou muito claro para mim, porque as crianças passaram a associar a figura da mãe a práticas e a atitudes muito mais relacionadas àquele sentimento de intimidade do dia a dia, que são aquelas situações que a gente só consegue construir com quem a gente vê todo dia, né? Com quem a gente janta, almoça, vai para a escola. São situações de intimidade mesmo, de confiança. Era a mãe que lia história antes de dormir, era a mãe que fazia receitas com eles de tarde, receita de bolo, passeava na praia. Não é que o pai fosse um pai inadequado, ruim, mas era um pai que trabalhava bastante. E a gente contextualiza o trabalho, a gente sabe que é uma realidade da nossa sociedade. Mas quando as crianças iam para lá no final de semana, ele não estava em casa. Então, elas começaram a crescer e passaram a não querer mais ir. Então, o baralho ajudou a gente a entender a diferença, porque ele faz com que a gente refine essa investigação da parentalidade. Até o próprio judiciário ela entende isso hoje em dia, que não é só a gente saber quem é que dá casa, comida, alimentação, né, segurança, isso é dever parental, mas e se todos dois dão? Dentro do dia a dia, o que é que explica a diferença entre um ambiente e outro ambiente? São as práticas, é o estilo parental, muitas vezes, que vai fazer a diferença entre o bem-estar de uma criança em uma casa e outra casa. Então, achei que ele nos ajudou, sabe, a entender melhor o contexto do atendimento. Excelente, excelente. Lara, você já comentou sobre o estilo parental mais assertivo, tá? Nas respostas anteriores, tá? Qual conselho você gostaria de dar para os pais que estão nos assistindo hoje nesse sentido? Continue sempre desenvolvendo a sua assertividade, né? Como eu falei, a gente está num movimento mundial, daí o Brasil também está fazendo parte disso, de disseminação mesmo do conhecimento sobre parentalidade. Esse estudo está saindo das academias ainda, né? Ainda tá saindo do muro das universidades e está chegando na vida das pessoas. Hoje a gente fala de estudos sobre as consequências de ser pai e de ser mãe, e isso está se popularizando cada vez mais. Então, eu diria que os pais procurassem, sabe, ter acesso, se colocassem, assim, olhassem para si mesmo e tentassem refletir se, de fato, o que eles estão praticando no dia a dia com seus filhos está dando ferramenta para os filhos alcançarem
as habilidades de vida ou não. Sabe, que eles pudessem parar no momento e refletir sobre as suas próprias posturas, ter humildade nesse momento, muitas vezes, para reconhecer, sabe, o que estão praticando, parar para pensar. Eu acho que essa é a primeira recomendação que eu poderia fazer, é sair do automático, né? Sair daquele padrão que a gente já viveu há tantos anos de que, eu sei como educar meu filho, fui eu que criei, eu que gerei, eu sei o que fazer. Será que a gente sabe tudo mesmo? Né? Será que a gente não pode refletir um pouquinho? Então, só de você conseguir parar e sair do automático e olhar um pouco para como seus filhos estão crescendo, isso é uma ferramenta de ouro, é uma oportunidade de ouro para você fazer diferente um pouco mais na frente. Olha, eu vou pegar o seu gancho, você que levantou a bola, eu só vou cortar. Ou você cruzou, eu vou cabecear para fazer o gol aqui. É rápido, é a pergunta, aquela que eu derrubo o entrevistado e derrubo a produção. Você falou aí agora, mas é o seguinte, é fácil isso num momento em que a gente vai num restaurante e acompanha a mesa ao lado, um pai, uma mãe, ou não importa a configuração familiar, você vê que são as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar daquela uma ou daquelas duas crianças que estão junto. E você vê as 4 pessoas ou as 3 pessoas, os 2 adultos e a criança, todos entretidos no seu celular. É fácil isso? Como é que a gente chama, né? Qual é o estilo parental dos cuidadores que deixam os seus filhos irem ao restaurante e, ao invés de conviverem, terem uma relação harmoniosa no ambiente fora de casa, tal, bababá, fica cada um entretido no seu aparelhinho? Como é que chama esse estilo? Olha, esse estilo ele pode, são práticas que podem começar como uma permissividade, mas elas podem beirar a negligência, né? Porque a partir do momento que as crianças ficam o tempo inteiro no celular, como você mesmo falou, elas deixam de viver uma vida lá fora, deixam de viver uma vida real. E a gente tem aí uma série de estudos e pesquisas que é o que eu quero destacar. Essas pesquisas, elas não estão ficando só na universidade. A gente está conseguindo divulgar o resultado das pesquisas. A quem tiver interesse, pais que tiverem interesse, vão ver isso facilmente nas redes sociais, nas produções de forma geral. Então, a gente tem N estudos aí que mostram as consequências e os danos, né, do abuso abusivo e descontrolado das telas, tanto para a questão cognitiva, a questão de memória, aprendizagem, sociabilidade, aos próprios perigos da internet mesmo relacionados a situações de assédio, de violência. A gente tem, né, N casos recentemente que falavam, né, sobre essas situações de violência. Então, não é fácil chegar na mesa ao lado e chamar a atenção. É isso que eu digo, é muito desafiador falar da parentalidade alheia. Né? A gente tem muito aquela máxima, né, das pessoas dizerem, não é você que vai me ensinar a educar o meu filho. E é muito difícil mesmo, né? A gente apontar o dedo, né, e dizer assim, ei, chegar na mesa ao lado e dizer assim, olha, não está legal isso que vocês estão fazendo. Por isso que a gente faz através de uma maneira indireta. Faz de uma maneira direta, tem um papo reto ali para quem procura a ajuda, né? Porque às vezes essa família, quando um desses filhos que está ali na mesa começar a apresentar problemas de aprendizagem ou problemas de relacionamento, isso começar a virar um problema que os pais não conseguem mais manejar, aí eles vão chegar na clínica e muitas vezes vão chegar até no judiciário, quem sabe. Se a violação ela começar a crescer mais ainda, ela pode chegar ao judiciário, né? O papel dele de proteção. Então, sim, aí nesse momento a gente tem um papo reto e a gente alerta, né, para que essa prática parental ela beira a negligência e ela traz dano. Mas quando não, a gente faz isso de uma forma indireta, popularizando mesmo o conhecimento, fazendo propaganda, construindo material, né? Isso eu falo aqui direto do baralho, né? Onde eu vou, eu sempre falo sobre ele e digo das consequências, né? Falo sobre os estilos parentais e as consequências delas. Então, produzindo peças publicitárias, inserindo o tema na rede de massa, né? Recentemente eu fui na nossa TV local da Globo, né? Afiliada da Globo daqui, no programa de manhã na televisão, 7h30 da manhã, e assim, a repercussão foi enorme, falando sobre essa questão de alienação, de parentalidade, a repercussão foi muito grande, a gente teve um feedback muito bom. Então, é isso que eu digo, as pessoas elas estão mais sensíveis. Não é todo mundo, não estamos no mundo das maravilhas em que está todo mundo
aberto a falar de parentalidade, não, mas elas estão, sim, mais sensíveis do que nas gerações passadas, estão mais propensas a mudanças. Porque até o próprio ambiente escolar está muito atualizado, né? As escolas que querem oferecer um ensino de qualidade, elas também estão estudando sobre educação respeitosa, sobre parentalidade, e quando a escola percebe as consequências ali da criança de uma prática familiar, a escola chama também, é um papel dela, né? Como agente formador, agente protetor. Então, em resumo, assim, falar para essa família que está na mesa ao lado, levantar da sua cadeira e ir até lá, não é algo que a gente vai ver de uma forma fácil, mas indiretamente, através de vários veículos de comunicação, através de vários agentes da rede de proteção, né? A rede de proteção que eu aponto de uma forma geral é a escola, é o conselho tutelar, são os órgãos de assistência, os órgãos de saúde, vejo muito psiquiatra infantil, psicólogo, pedagogo, muita gente estudando sobre isso, advogado, juiz, muita gente estudando sobre isso. Quem lida com infância e juventude, que lida com as violações, se preocupa muito em preveni-las, sabe? Eu tenho percebido muito isso mais recentemente. A gente, como eu estou dentro do judiciário, eu vejo muito isso. Quem lida muito com a violação no seu grau máximo, né? Ou seja, uma criança, um adolescente totalmente negligenciado, aí a gente se preocupa muito em fazer ações para prevenir situações como essa. Então, eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre isso, divulgando, falando para as pessoas. Eu acho que é assim que a gente entra, né, na vida da família da mesa ao lado. Excelente. Você comentou, né, da produção de materiais, etc. Vou botar aqui, ó, para o nosso pessoal conhecer, um outro produto aqui da RIC Jogos, que também tem a ver com o assunto, que é o jogo das atividades parentais, tá? Caso você tenha interesse, está ali o link, né? São aplicações diferentes, o baralho tem uma aplicação, este jogo tem outra, mas fica aí o convite para você entrar no link do jogo da RIC e conhecer esse produto também, tá bom? Lara, me diz uma coisa. Qual é o seu conselho para o psicólogo que trabalha ou gostaria de trabalhar com atendimentos infantis? Eu acho que a primeira coisa é estudar e se aprofundar sobre desenvolvimento infantil, sabe? O que é que a gente tem hoje de literatura mais recente que explica o desenvolvimento infantil contextualizado na nossa sociedade ocidental, né? No nosso país, na forma como nossa cultura funciona. O que é que se deve esperar de cada fase de desenvolvimento, né, de uma criança ali na primeira infância, na segunda infância, na adolescência? Quais são as características mesmo do desenvolvimento? As características emocionais, sociais, cognitivas, porque quando a gente entende o que é que a gente deve esperar daquela fase, a gente entende por que as crianças se comportam daquela forma, sabe? Então, quando a gente sabe, por exemplo, de que forma funciona o cérebro de uma criança de 2 anos, a gente entende que determinadas práticas não adianta eu falar com ela, que ela não vai ter capacidade neurológica de me entender. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho que se o estudante ele se apropria disso, eu também tenho percebido um movimento muito forte dos estudantes se engajarem muito, né? Você falou aí do trabalho da sinopse, isso eu acho muito bacana, o trabalho da sinopse estimulando que os adolescentes, não, né, os jovens adquiram materiais, porque eu tenho visto muito mesmo eles se interessando exatamente por perceber que a academia muitas vezes não fornece aquilo que eles precisam. Então, eu sugeriria que eles se aprofundassem, sabe, estudar o desenvolvimento em todos os seus vieses e todas as suas fases. Porque se ele tiver o domínio de como se dá o desenvolvimento, ele vai conseguir, inclusive, entender melhor qual é o nicho do trabalho que ele quer, sabe? Ele quer se especializar em que tipo de desenvolvimento? Ele quer se especializar na primeira infância? E dentro da primeira infância, ele quer estudar transtorno de desenvolvimento? E dentro dos transtornos, ele tem algum que ele tenha maior afeição, que ele tenha maior interesse em estudar? Porque infância e adolescência é um universo enorme, né? E penso que quanto mais a gente conhece esse universo, mais a gente vai ter profissionais habilitados a trabalhar com as demandas que chegam. Né? A gente hoje vai ter uma demanda enorme aí, por exemplo, relacionadas ao uso excessivo e sem controle das telas. E para estudar, para você ser um psicólogo que saiba falar sobre isso, você precisa entender o desenvolvimento. Como é um cérebro que é afetado pelas telas, quais são as consequências para a fala. Você é um psicólogo da primeira infância, como é que deveria ser uma fala de uma criança naquela idade? E aquela criança que está exposta ali à tela, ela está adequada para o esperado? Então, eu acho que o desenvolvimento ele é a base,
a gente se aprofundar depois, sabe? Nas outras formações. Muito bom. Eu vou hoje sacanear duplamente a entrevistada e a produção, porque eu sempre faço uma pergunta só, mas hoje eu vou engatar uma segunda aqui. Lara, passado recente tivemos a questão da Covid, né, que por um período aí de um ano e meio, profundamente alterou as relações na família, porque você teve que juntar todo mundo naquele ambiente. Com a tua experiência, com o teu trabalho ali junto à parte, né, jurídica, tal, que está ali no dia a dia de tribunais, vendo os problemas, houve um impacto nisso, de fato, né? O que a Covid meio que deixou de, vamos dizer assim, de marca nas relações aí parentais? Muito. A gente ainda não tem noção do impacto causado. Os estudos eles ainda estão em andamento, tem coisas que a gente só vai perceber daqui a uma década, talvez, né? Mas a gente tem impactos muito variados, porque a gente não pode imaginar que a pandemia ela afetou a todos igualmente, sabe? Eu acho que muitas vezes quando a gente popularmente a gente fala, estamos todos no mesmo barco. Não estamos, né? Porque vivemos uma sociedade de muita desigualdade. Então, a pandemia ela afetou as pessoas de uma forma muito heterogênea ainda, e por isso que é tão difícil esse diagnóstico do quanto e como afetou. Né? Então, desde famílias que têm famílias de classe média que não teve a sua situação financeira abalada, por exemplo, de estar ali dentro de casa, o impacto ele foi de uma natureza, como, por exemplo, o uso excessivo descontrolado das telas, que passou a ser uma companhia muito presente, né? Então, crianças da primeira infância ali, que são, quando a gente, até hoje a gente usa a expressão, ouve a expressão, são crianças de pandemia, bebê de pandemia, que nasceram ali bem na época que a gente estava muito recluso, eles têm alguns ainda têm uma dificuldade de sociabilidade, né? Eles entraram na escola numa fase que nem conheciam crianças antes, quase, né? Então, isso impacta de uma forma. Mas para famílias, por exemplo, que precisam sair de casa todo dia para ter uma condição financeira de subsistência, a pandemia afetou de outra forma totalmente diferente. Né? A educação ela foi totalmente influenciada pela pandemia, principalmente nas classes socioeconômicas mais baixas, né? Que deixaram de ter acesso à escolaridade. As crianças estavam fora da escola praticamente durante esses 2 anos, então foi um atraso muito significativo do ponto de vista educacional, do ponto de vista cognitivo. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai precisar para recuperar. Né? Então, são impactos de natureza diversa, né? Que a gente precisaria de um estudo realmente mais longo para conseguir entender. Mas tanto essas questões das relações, as relações de gênero também foram muito afetadas ali durante a pandemia. A gente houve um crescente de situações de violência doméstica, porque essas crianças e adolescentes ali dentro do contexto de violência não tinham mais para onde correr, estavam dentro realmente, não conseguiam sair da situação de violência, então a gente teve um aumento muito grande nesse número. A gente teve um aumento grande, né, lá no judiciário de denúncias relacionadas a pais que queriam conviver com suas crianças. Então, a gente teve um aumento grande de processos de guarda, processos de alienação, aumento do número de divórcio. Né? Então, são impactos de naturezas diversas que afetou cada família de uma forma, e eu penso que as questões culturais e socioeconômicas, elas têm muito a ver com a natureza do impacto, sabe? É diferente. A gente vai demorar ainda para entender, né? A gente percebe que mudou muita coisa, mas até a gente ter a leitura, né, tácita do que aconteceu, eu acho que, não sei se uma década vai dar para... Porque você está pegando gerações diferentes, né? Teve quem nasceu ali, quem já estava pequenininho, quem já estava... Cada faixa etária, eu acho que teve um impacto diferente, e para medir isso, eu acho que vai demorar. Mas, Lara, agora há pouco a gente falou que tem 50% de desconto para estudante, né? E se eu te falar que tem gente que pode comprar, ou comprar não, ganhar o material com 100% de desconto, você acredita ou não? 100%, não precisa pagar nada, nem o frete. Na sinopse também dá. Até isso a gente faz. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano, todo mundo tem Natal uma vez por ano, tem o dia da mãe, do pai, do avô, da tia. Hoje tem dia para qualquer coisa, tem o dia do psicólogo.
né? Datas comemorativas aos montes. Quem está estudando vai se formar, e aí não quer pagar nada para ter material da sinopse, não tem problema, entra no site, monta uma lista de presente, escolhe tudo que você quer ler, você vai receber um link, manda esse link pelo Zap para todo mundo e fica em casa esperando, numa buena, não gasta nenhum centavo para comprar, ou melhor, para ter, porque não vai comprar, o baralho de investigação dos estilos parentais, escrito aqui pela nossa querida Lara e pela Natália. Minha querida, quase 1 hora de programa, ocupamos quase 1 hora do seu tempo, e a gente... Uma péssima notícia para te dar, não temos como pagar a consulta, né? Não vai dar para repor essa 1 hora, tal, mas para amenizar esta situação constrangedora para nós, a gente tem o que a gente chama de a hora do jabá, ou seja, a gente vai encerrando o nosso programa, mas não sem antes deixar com que a Lara coloque seus contatos, mostre seus projetos, eventuais cursos, etc., coisas que ela está fazendo em prol da psicologia, né? É a maneira que a gente tem, Lara, de te, né, monetizar por esse 1 hora de tempo que você nos deu, mas muito mais do que isso, pelo fato de você dividir o seu conhecimento com o nosso espectador aqui, que agora pode ser um colega seu, pode ser um futuro colega seu, ou não, é um pai, uma mãe que veio aqui e está ganhando o teu conhecimento absolutamente de graça. Lara, microfones e câmera para você falar um pouco e se despedir do nosso público. Joia, foi um prazer, foi muito bacana. Eu adoro falar aqui com vocês da sinopse, adoro falar do baralho, eu tenho muito orgulho dele, gosto demais. E o que eu gostaria de falar, então, assim, me colocar aberta para, como você falou, a gente pode estar sendo aqui assistido por pais, estudantes, né, profissionais da área, profissionais de áreas correlatas. Então, eu sempre reitero que eu fico sempre à disposição para conversar, para tirar dúvidas sobre o baralho, né? Gosto muito de ajudar as pessoas a explorar o baralho de maneiras ampliadas. Então, para quem quiser conversar comigo, eu posso deixar aqui meu e-mail, né? É o lara_brasileiro@hotmail.com, e também as minhas redes sociais, né, que estão lá abertas para quem também quiser entrar em contato, mandar uma mensagem. Lá também tem o e-mail, tem o telefone, o WhatsApp, tem um linkzinho lá para quem quiser falar. Então, é a minha rede pessoal, né? @larabrasileiro, e o perfil profissional, que é o @elo Psicologia Jurídica, né, que é o nosso serviço. Sou eu, mais 3 colegas psicólogas também com ampla experiência na área jurídica, em que a gente desenvolve um trabalho muito bacana, que é um trabalho de mentoria na área de psicologia jurídica. É uma área que cresce bastante, é uma área que tem um interesse muito grande, porque as pessoas gostam muito de saber de que forma a psicologia de fato está presente no judiciário, de que forma a psicologia contribui para um ambiente jurídico. Então, a gente desenvolve um trabalho de mentoria que tanto compartilha e auxilia as pessoas a desenvolverem suas carreiras na área, né? Seja na área do concurso público ou na área do profissional autônomo, profissional que quer trabalhar com psicologia jurídica. Muitas vezes ele não sabe que tem como trabalhar de forma autônoma, sem pertencer a um quadro, né, do serviço público, por exemplo. Quanto a mentoria relacionada à supervisão dos casos, né? A gente tem vários tipos de supervisão, né, de supervisão que discute apenas o caso que se é trabalhado pelo psicólogo jurídico, ou um psicólogo clínico que recebe uma demanda do judiciário, por exemplo, uma criança que está sendo acompanhada por uma situação de divórcio e a família também está no ambiente do judiciário. Existem alguns conhecimentos que seria bacana que esse psicólogo clínico tivesse, sabe, de conhecer o que é as questões legais do divórcio, da guarda, da alienação parental, compromissos éticos que esse psicólogo clínico precisa ter quando a família também está sendo acompanhada no judiciário. Então, a gente desenvolve esse trabalho de supervisão para aquele profissional da psicologia que se interessa pelo campo jurídico, seja ele profissional da clínica ou não. Então, a gente tem alguns tipos diferentes de supervisão e desenvolve também o trabalho de mentoria de carreira, né? A carreira do concurso público e a carreira do profissional autônomo. Ele pode atuar como perito autônomo ou como assistente técnico também autônomo. Então, é um trabalho bem bacana, bem legal. E eu também estou aí à disposição. Eu represento também, né, o Tribunal de Justiça e gosto demais de falar sobre ele, de trazer a questão da prática parental para dentro do judiciário, transformando também a forma como o judiciário atua. Então, eu gosto muito de receber as pessoas que têm vontade de conhecer mais sobre o tema e sigo à disposição.
de conversas como essa e tantas outras. Vai ser um prazer. Lara, pegando um gancho antes de dar o tchau para o pessoal, nós aqui batemos muito na tecla de que a concorrência na área de psicologia é muito grande. São 435 mil psicólogos, não me falha a memória agora, em atividade no Brasil. E a cada ano as universidades jogam, sei lá, mais 12, 15, 20 mil profissionais na área. E, gente, não tem paciente ou cliente, como você queira chamar, para todo mundo assim, num piscar de olhos. Então, quando você pega um assunto como esse que nós estamos falando aqui com a Lara agora, que requer um conhecimento mais profundo, uma dedicação, né, maior, e enxerga isso como uma oportunidade na carreira, você pode ter certeza que vale muito mais a pena fazer esse investimento para adquirir esse conhecimento e se apresentar ao mercado como um profissional desta área, do que você abrir uma clínica e ser mais um no bastantão, ou mais uma no bastantão, porque nosso mercado eminentemente é feminino, 95%. Né? Então, esse vídeo que fique como uma dica, né, e ela prontamente falou agora aqui no final a respeito disso, de que existem sim nichos de mercado para um profissional, assim como tem o médico do dedo, o médico da orelha, o médico do joelho, o médico do cotovelo. Você pode ser um psicólogo formado em estilos parentais. Ou seja, você só vai pegar esses casos. E o que vai acontecer com você se isso for implementado? Você vai receber tanto caso que você vai adquirir um conhecimento que livro nenhum vai dar, baralho nenhum vai dar, faculdade, então, nem vou pensar, entendeu? E você vai ser uma pessoa, uma expert. E aí, o que acontece? Né? O velocímetro, aquele tic-tic-tic, né, que conta, que todo mundo fica lá, o que eu faço para ganhar um pouquinho a mais? Vai ser automático, a tua agenda vai encher, e quando a sua agenda é lei de oferta e procura. A agenda encheu, subiu o preço. Simples assim. Então, se você nos assistiu até agora, pega esse gancho, né, e tenta desenvolver algo nesse sentido. Se você já tem uma especialização, já está muito bem, passa esse vídeo para algum colega ou para uma pessoa que você tem aí que está estudando, para que entre. Eu tenho certeza, hein, Lara? Eu tenho certeza que tem mercado assim de uma. Não fique brava comigo, hein? Não fique brava comigo porque eu tô, né? Mas eu acho que você sabe mais do que ninguém a quantidade de pessoas que precisam de um profissional com esse conhecimento e que vão parar no psicólogo normal, né? Que não vai poder ajudar como poderia, né? Se ela tivesse, né, esse conhecimento de estudo e de prática clínica, tá? Lara, muito obrigado por ter assim dividido o seu conhecimento conosco, e a você, público querido do coração, gostou do vídeo? Eu tenho certeza que gostou. Não esquece de deixar o like, compartilha e entra no nosso canal que está cheio de vídeo com conteúdo gratuitos tão bons quanto esse que tivemos aqui com a Lara, tá bom? Um beijo, um abraço grande, Lara, um beijo, um abraço grande, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Até mais.